Bom, pessoal, o assunto da aula de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre arquiteturas e padrões, né? Onde no começo nós vamos falar sobre os conceitos de protocolos e depois apresentar duas arquiteturas de camadas, né? Que são as principais que a gente costuma ver, né? Uma arquitetura da camada OSI, né? A arquitetura OSI e depois a arquitetura do modelo TCP/IP. Bem? Então vamos falar um pouquinho sobre os protocolos, né? Como já comentei em outras aulas, né, os protocolos eles vão definir as regras que a gente precisa ter para haver a comunicação em uma rede de computadores, né? Eu costumo dizer que cada protocolo de redes ele tem uma sintaxe e uma semântica, né? Pegando assim, relembrando um pouco do português, do estudo da língua portuguesa, né? O que a sintaxe diz, né? A sintaxe é como você escreve, né? Então, quais são as regras ortográficas, né? São a questão de conjugação de verbos, etc. Então, a sintaxe de um protocolo é como você, por exemplo, determina o formato dos pacotes, o formato dos quadros, né? Porque cada pacote que é formado, né, em uma camada de uma pilha de protocolos, né? Esse pacote ele vai aumentando de tamanho à medida que ele passa de uma camada para outra, tá? Então, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre essa questão da pilha de protocolos, mas só para vocês visualizarem, né? Imaginem que para uma rede de computadores funcionar, diferentes protocolos precisam interagir entre si, tá? E a gente costuma visualizar esses protocolos como se fosse uma pilha, né? Uma pilha de protocolos. Imagina uma pilha de pratos, por exemplo, um prato em cima do outro, tá? Então, é como se cada prato fosse um protocolo diferente, né? E ele está localizado em uma camada diferente dessa pilha. Então, os pacotes, à medida que eles vão percorrendo essa pilha, né, eles vão aumentando de tamanho à medida que eles descem na pilha. Né, a mensagem ela inicia na primeira na camada mais superior, que é a camada de aplicação, né, e ela vai descendo na pilha, passando por outras camadas. Então, à medida que esse pacote passa por uma camada, ele recebe um anexo, né, que é o que a gente chama de cabeçalho daquele protocolo. Tá? Então, dentro desse cabeçalho, aquele protocolo específico precisa introduzir algumas informações ali dentro. Tá? Então, essas informações que ele coloca dentro do cabeçalho daquele pacote, precisa seguir uma sintaxe, ele precisa seguir uma regra. Você não pode colocar coisas ali de forma aleatória, certo? Então, essa sintaxe está muito ligada com a questão do formato do cabeçalho. Né? Aquele cabeçalho ele tem quantos bits? Né? O número de bytes total que você coloca de informação dele é quanto? Né? Fazendo uma comparação aqui, por exemplo, tem na camada de transporte do modelo TCP/IP, a gente tem dois protocolos de transporte. Né? Tem o protocolo UDP, que é o User Datagram Protocol, e tem o TCP, que é o Transmission Control Protocol. Né? O TCP, por ele realizar muitas outras atividades, né, e ações que o UDP não realiza, ele precisa de mais informações no cabeçalho dele. Para vocês terem ideia, o TCP ele tem 20 bytes de cabeçalho, enquanto o UDP tem 8 bytes. Né? Então, é mais de duas vezes, né, o tamanho do cabeçalho do TCP é mais de duas vezes maior do que o tamanho do cabeçalho do UDP. Né? E aí, como que esses bytes do TCP estão organizados? Né? Então, dentro do cabeçalho tem o que a gente chama de campos, que são regiões daquele cabeçalho que são definidas pela especificação do protocolo. Né? Então, o protocolo, qualquer um deles, né, qualquer protocolo de rede de transporte, de redes de computadores, eles precisam estar
que a gente chama padronizados, tá? Precisa ter documentos que expliquem como esse protocolo funciona, né? E esses documentos, eles são redigidos, né? Eles são preparados por organizações de padrões, certo? Então, existem organizações especializadas, né, para fazer a padronização, né, das funções e dos protocolos das redes de computadores, né? Existem algumas dessas organizações, né? Por exemplo, tem o I3E, né, que é uma organização que ele padroniza diversas tecnologias, então muitas das tecnologias que a gente usa no nosso dia a dia são padronizadas pelo I3E, né? Por exemplo, a nossa tecnologia Wi-Fi que a gente usa no nosso dia a dia, né? É padronizado pela família de protocolos, né? 802.11, né? E aí tem diversas versões desse protocolo 802.11, né? E aí, à medida que a tecnologia vai avançando, que vão agregando novas funções, novas maneiras de fazer o hardware e o software, né, dessa tecnologia, então vão surgindo os padrões. E aí tem a 802.15.1, por exemplo, que já é a tecnologia do Bluetooth. Bluetooth também é uma tecnologia que a gente usa no nosso dia a dia, né, para redes pessoais, e é também padronizado pelo I3E, tá? E aí tem o IETF. O IETF é o Internet Engineering Task Force, então Força Tarefa de Engenharia da Internet. Então todos os protocolos que a gente usa na internet são padronizados pelo IETF. E aí tem os documentos que eles vão lançando, né, para padronizar esses protocolos, é o que eles chamam de RFCs. RFC é o nome, né, do documento né, do padrão que vai explicar como é que aquele protocolo funciona, né? Então tem, por exemplo, um RFC para o TCP, né, ou um conjunto de RFCs que explicam como o TCP funciona, né? Tem RFCs que explicam como o UDP funciona, como o protocolo IP funciona, tá certo? Então, cada protocolo tem um conjunto de um ou mais RFCs que explicam. Então, voltando a esse assunto, né? Tem a questão da sintaxe, né, dos protocolos, que é como essas informações são organizadas, né, nos pacotes, e tem a semântica, né? A semântica, ela vai dizer o que aquelas informações ali vão representar em termos de funcionalidade do protocolo, né? Então, se o protocolo precisa realizar ação X, Y, Z, né, isso vai ser permitido, né, pela questão do funcionamento do protocolo, pelas trocas das mensagens que vão ocorrer, e isso tem uma relação direta com as informações que estão dentro dos cabeçalhos, né? Então, o protocolo precisa das informações dos cabeçalhos para realizar algumas atividades, algumas funções. Então, essas atividades, essas coisas que ele faz é o que a gente chama de semântica do protocolo, é como ele funciona, né? O que é que ele faz na prática. E aí, como eu falei para vocês, tem essa questão da pilha de protocolos, né? Então, deixa eu colocar aqui uma marcação aqui para vocês, tá? Então, a pilha de protocolos é justamente como você organiza os protocolos um em cima do outro para poder realizar alguma tarefa que você queira, tá? E aí tem uma curiosidade interessante sobre a questão da pilha de protocolos, que essa pilha, ela respeita, né, ou ela funciona através de uma hierarquia, tá? O que é essa hierarquia das camadas, né? Camadas que estão mais acima, camadas que são superiores, elas mandam, por exemplo, né, nas camadas inferiores, ou seja, falando de outra maneira, camadas inferiores,
elas oferecem serviços para as camadas superiores. Então, vocês, quando visualizarem um modelo de arquitetura de camadas, vocês sempre pensem nisso, tá? Uma camada que está acima, ela está utilizando serviços das camadas que estão abaixo. E aí também tem uma coisa que é importante, é que cada camada interfaceia, né, com a camada vizinha dela, tanto acima como abaixo, né? Na maneira como foi pensado essa questão das pilhas de protocolo, na medida do possível, se evita que uma camada ela converse com alguma outra que não está vizinha dela, tá? Justamente para a gente ter uma questão de isolamento, né? Porque quando a gente começa a misturar camadas conversando de forma desorganizada, a gente perde um pouco desse isolamento, que é importante ter, né? Quando a gente está projetando uma rede ou quando a gente está estudando alguma rede de computadores, tá? Então, se lembre desse conceito de isolamento, cada camada ela realiza a sua função específica, né? E a gente tenta evitar a questão do cross-layer, né? Cross-layer é quando a gente tem uma camada conversando com outra que não está vizinha dela, né? Então a gente tenta evitar isso aí também. Então as camadas inferiores, elas estão relacionadas, né, com o movimento de dados, né? E aí é justamente por isso que a gente estuda aqui na disciplina de transmissão de dados, que transmissão dá justamente esse conceito de movimento, né? Então, na disciplina de transmissão de dados, a gente a gente foca nas camadas inferiores. Quais são as camadas inferiores? A camada física e a camada de enlace, né, de dados que está acima da física. Então, são as duas camadas que estão lá embaixo, né? Quando a gente está falando da terminologia do modelo OSI, né, camada física e camada de enlace. Tá? Então, ela é responsável pelo movimento de dados e ela fornece serviços para as camadas superiores, né? Que tipo de serviço ela oferece para as camadas superiores? Justamente o serviço de movimentação de dados, né? A camada de aplicação, lá em cima, ela tá preocupada somente com a questão da criação do conteúdo, da criação das mensagens. Ela não está preocupada como essas mensagens vão ser transmitidas pela rede. E isso é responsabilidade de camadas que estão abaixo dela, né? Então ela abstrai isso, ela diz, não, eu vou até aqui, né? Até aqui é a minha responsabilidade, daqui para baixo, né, eu terceirizo essa função para outras camadas, né? Então, quanto mais inferior for a camada, né, mais relacionada à questão do movimento dos dados ela está. E aí, camadas superiores focam no conteúdo da mensagem, né? E principalmente, se a gente estiver falando da camada de aplicação, ela foca na interface do usuário, tá? Coisa que as camadas inferiores não fazem, né? Então, na disciplina de transmissão de dados, vocês não vão me ouvir falar sobre a interface de usuário, né? Isso é coisa lá da camada de aplicação, que a gente vai estudar somente na disciplina de redes de computadores, tá? Então, as camadas, né, essas arquiteturas de camadas, ela é somente um modelo, tá certo, pessoal? Ela não quer dizer que você, ao implementar, né, aquilo no mundo real, você vai estruturar né, o seu hardware, o seu software, ipsilitre do jeito que o modelo está mandando, tá? Mas ele lhe dá indicações, ele lhe dá uma orientação de como que você pode visualizar aquele problema complexo que você quer resolver, né? Porque para uma rede de computadores fazer uma transferência de uma mensagem de um canto para outro, né, várias funções precisam ser executadas, né? Então, quando você quebra isso em diferentes camadas, quando você quebra isso em diferentes protocolos,
você quebra essa tarefa complexa em partes menores, né? E você diz que cada parte vai ser resolvida por algum protocolo e que esses protocolos eles precisam conversar, né? E a forma deles se organizarem vai ser numa hierarquia de camadas. Então fica mais fácil de explicar, fica mais fácil de estudar, fica mais fácil de entender, de projetar, né? E de executar embarcar isso em um hardware, em um software que vai ser depois colocado em um equipamento, ok? Então aqui tem um exemplo de uma analogia que a gente pode fazer, né, justamente para vocês verem que um problema complexo ele pode ser visualizado com essa questão de uma arquitetura de camadas, né, e que esse conjunto de ações que precisam ser feitas pode ser quebrado em partes menores que facilita o nosso entendimento. Tá? Então, o exemplo é de uma companhia aérea que precisa fazer viagens de avião. Né? Ela fornece esse serviço de tráfego aéreo. Né? Então, o que foi que aconteceu aqui? Né? Esse problema complexo, que é levar passageiros de uma origem até um destino, né, foi quebrado em tarefas menores, e essas tarefas, uma parte delas se repete tanto na origem, né, e estão relacionadas com outras tarefas que acontecem no destino. Então, por exemplo, a questão do ticket, né, ou da passagem aérea que você compra, né, para viajar. Vocês concordam que o usuário, né, o passageiro, a primeira interação que ele tem com a companhia aérea é justamente comprar a passagem aérea, né, seja se você vai comprar isso na internet, se você vai comprar isso, o passageiro vai comprar numa agência de turismo, não importa, né? A primeira coisa que ele precisa fazer, né, a interface de usuário que ele precisa acessar para começar a conversar com essa companhia aérea é comprar a passagem aérea. Né? Então, aqui do lado do embarque, né, da origem, ele precisa comprar um ticket, tá? E aqui do lado do destino, né, uma vez que ele completa a viagem dele, se a viagem deu tudo certo, né, o passageiro ele não precisa nem olhar mais a passagem aérea dele, concordam? Porque ele já viajou, já chegou no destino dele, então deu tudo certo. Ele pode até guardar aquilo para prestar uma conta depois, ou se ele não guardar, ele rasga e joga fora, certo? Mas esse ticket, essa passagem aérea também vai ser importante caso dê algum problema. Né? Imaginem que o passageiro ele pegou um avião, mas ele não chegou no destino dele. Né? O destino dele, ele errou o avião, sei lá o que foi que aconteceu, ele chegou no destino que não é dele, que não é o que ele comprou. Né? Então ele precisa ir num guichê da agência, né, da companhia aérea para reclamar, para dizer, olha, eu era para ter ido para esse canto e não estou nesse canto, eu estou em outro canto. Está aqui minha passagem aérea. Minha passagem aérea está dizendo aqui que eu era para ir para São Paulo. Eu acabei chegando no Rio de Janeiro. O que foi que aconteceu? Né? Então esse ticket ele é importante em algumas situações, né, lá no destino. Espera aí só um instantinho, pessoal, tem alguém querendo entrar aqui. Ok? Então vocês vejam que tem atividades relacionadas ao ticket, que ele está colocando aqui como uma camada superior, né? Que o usuário interfacia com isso, né? Tanto de um lado como do outro. E aí ele divide, ele quebra isso em mais uma camada. Ele quebra na camada de bagagem, né? E aí a gente consegue visualizar isso e a gente consegue identificar que existem ações que são feitas no embarque relacionado à bagagem e tem outras, né, relacionadas à bagagem também no destino. Né? Então, no embarque, você tem que pesar a sua bagagem, você tem que fazer o check-in, né?
e despachar sua bagagem, suas malas, né? Lá no destino, você tem que pegar o seu comprovantezinho de bagagem, chegar lá no destino, você tem que ir para aquela roleta lá, não sei mais o nome daquilo, né? Para coisa que fica rodando lá com as bagagens, né? Com as malas. E aí você vai identificar a sua mala e pegar a sua mala, né, para ir para né, pegar o táxi, o carro, sei lá, para ir para o seu hotel, tá certo? Então, essa tarefa, ela foi quebrada de forma distribuída, mas todas elas relacionadas à bagagem. E aí você desce mais uma na pilha, né, vamos para essa camada aqui, a camada dos portões, né? Então, no aeroporto de origem, você tem que buscar o seu portão de embarque, né? Lá no destino também você desembarca, né? Quando o avião chega, você pega a sua bagagem, você também procura um portão para você ir embora do avião, tá? E aí você desce mais uma camada, e aí tem a questão da decolagem e aterrissagem do avião, né? Também são coisas que acontecem de um lado e de outro, né? E aqui na camada mais inferior, né, é o que a gente chama de roteamento, né? O que é o roteamento? É que esse avião, ele vai passando, se ele for fazendo escalas, ele vai passando de um aeroporto para outro. Então, vamos supor que eu estou indo daqui de Fortaleza para Buenos Aires, por exemplo. Não tem um voo direto Fortaleza, Buenos Aires. Então, eu tenho que pegar um voo daqui para São Paulo, né? São Paulo, Buenos Aires. Vamos supor que tenha somente uma escala. Então, veja que houve um roteamento, né? Esse avião, ele decolou, aterrissou, certo? Imagina que você vai ainda para um canto mais longe, você vai de Fortaleza para Seul, por exemplo, Coreia do Sul. Então, uma possível rota que você vai seguir vai ser daqui para São Paulo, de São Paulo para Dubai, por exemplo, nos Emirados Árabes, e de Dubai para Seul, tá certo? Então, veja que esse avião ele foi fazendo rotas. Então, agora imagine essa analogia toda levando para a internet. Vocês conseguem visualizar que para um pacote sair de uma origem, chegar no destino, né, várias tarefas precisam ser feitas e elas podem ser organizadas na forma de camadas, né, e que, pensando numa mesma camada, tem coisas que são feitas na origem, tem coisas que são feitas no destino, né, e tem coisas que são feitas somente na movimentação dos dados, na questão do roteamento, né, que é os possíveis caminhos que esse pacote pode seguir para chegar até o destino, né? Então, essa analogia aí, ela é interessante por causa disso. Então, a gente vai ver que as camadas inferiores, no caso agora falando de redes, né, de camada física, camada de enlace, ela está relacionada a essas primeiras camadas aqui, ó, essas camadas inferiores, né? E tem outras, quando você vai subindo, né, na pilha de protocolos, a camada de rede, camada de transporte, camada de aplicação, né? Cada camada dessa vão ter protocolos associados a ela, né? E atividades que vão ser realizadas relacionadas àquela camada, tá bom? Então, vamos seguir aqui para mostrar para vocês, né, que a questão dos protocolos, eles são responsáveis pela questão do formato ou estrutura da mensagem, né, aquela questão da sintaxe da mensagem que eu comentei para vocês. Eles também são responsáveis, né, pelo método pelo qual esses dispositivos vão compartilhar informações. Então, que método é esse, né? Método está dizendo a forma como as coisas são feitas, né? Então, isso tem relação com a semântica do protocolo. Mensagens de erro,
né? Então, uma coisa que precisa também ser pensada, né, é como as mensagens de erro são tratadas. Se um protocolo ele chega numa situação que ele detecta que aconteceu algum erro, algum problema, né, então ele precisa ter ações específicas para isso. E os dispositivos, eles precisam trocar a mensagem de erro também. A questão das transferências de dados, né? Essas transferências de dados, elas são organizadas em sessões. Então, quando você abre uma sessão, né? Quando você abre uma conexão, principalmente se a troca de mensagens é orientada ou não à conexão. Quando a gente diz que uma troca de mensagens é orientada à conexão, é porque antes você precisa estabelecer uma sessão entre o transmissor e o receptor, e essa sessão ela fica ativa durante todo o tempo em que está havendo a transferência de dados, né? E aí você precisa ter, o protocolo ele precisa determinar justamente quando você inicia uma sessão, quando você termina a sessão. Tá? Então, o TCP, conexões TCP, funcionam bastante desse jeito, né? Você precisa estabelecer uma conexão TCP inicialmente, então inicia uma sessão, você transfere os dados, né? Então o TCP ele fica monitorando como é que está essa conexão, essa transferência de dados, e no final existe uma finalização dessa sessão. Né? Quando você tem uma troca de mensagens que é não orientada à conexão, né? Por exemplo, o UDP, o UTP ele não é orientado à conexão, que funciona assim, você não precisa estabelecer a conexão. Quando você tem algo para transmitir, você simplesmente cria aquele pacote, né? Você manda para a rede, manda para a internet, e esse pacote chega do outro lado, né? E se no momento seguinte você tiver um pacote novo para transmitir, você não espera ninguém, você cria aquele pacote e transmite, né? E aí pode passar um longo período sem fazer nada, né? E aí chega um outro pacote para transmitir e você faz a mesma coisa. Então vejam que não houve uma apresentação antes, né? Uma apresentação prévia para abrir uma conexão e fechar uma conexão, né? A conexão ela não existe. Assim, ela não existe durante um certo período de tempo. Ela só vai existir, né, no momento que você estiver transmitindo o pacote, né? E você terminou de transmitir o pacote, né? Você não faz mais nada, você não precisa terminar aquela sessão, né? Um outro momento que você precisar, você vai lá e transmite de novo. Então não existe uma reserva de recursos, não existe um monitoramento das condições daquela sessão, daquela conexão, né? A transmissão de dados ela vai acontecendo de forma assíncrona, ok? Já no TCP, né, quando você tem uma conexão, ela é feita de uma forma mais síncrona, porque precisa ter, né, uma troca de mensagens, né, entre transmissor e receptor para ir indicando que a conexão, a transferência está avançando. Ver se tem alguma dúvida, não? O professor E aí, Wesley levantou a mão, acho que ele quer falar. Não, já deu certo. Beleza. Então, continuando aqui, a questão dos padrões de indústria, né? Eu já comentei isso para vocês, né? Padrão de indústria é justamente esse conjunto de padronizações ou de documentos que vão explicar como é que um protocolo funciona. E isso é muito importante, pessoal, porque é o seguinte, numa rede de computadores, né? Principalmente assim quando a gente está falando da internet, que é um conjunto de vários protocolos funcionando, vocês sabem ou devem intuir, né, de que existem diferentes fabricantes, né? Por exemplo, um switch ou um roteador, que é um equipamento de computação de pacotes, né? Existem diversos fabricantes que fabricam esse tipo de equipamento, né? Quando a gente vai falar de browsers, né? Falando um pouco mais perto do usuário ali, da interface gráfica do usuário, né? Existem também diferentes browsers, né?
quando a gente vai falar de hardwares de camada física, né, placas de rede, por exemplo, também existem diferentes fabricantes. Empresas que fabricam aqueles equipamentos ou aqueles softwares, né? Então, como é que você vai fazer com que uma fabricante, um equipamento de uma fabricante converse com o equipamento de outra fabricante? Né? Porque no mundo todo, você não pode obrigar, não existe um monopólio onde somente uma empresa domine todo o mercado, né? Uma empresa venda para o planeta inteiro, né? Isso não existe. Então, como a gente tem fabricantes diferentes, nós vamos ter equipamentos diferentes, e se esses equipamentos eles não falarem a mesma língua, eles não vão conseguir interagir nem se comunicar uns com os outros, né? Então, eles precisam seguir padrões, eles precisam seguir, né, uma orientação que diga, olha, esse protocolo ele tem que funcionar desse jeito. Se você seguir essas regras, né, o seu equipamento vai conseguir conversar com outro equipamento, né? E é por isso que os padrões de indústria são tão importantes, porque eles permitem essa interoperabilidade entre diversos equipamentos de diferentes fabricantes. E aí tem as organizações de padrões que eu comentei para vocês, tem o I3E, tem o IETF, e eu citei mais um aqui também, que é o 3GPP. Né, o 3GPP, ele é uma organização de padrões que ela foi padronizando as diversas gerações das comunicações móveis sem fio, das comunicações móveis celulares. Então, primeira geração, 2G, 3G, 4G, 5G, dos celulares, né, dos smartphones que a gente usa, né, a organização que padronizou todas essas gerações foi o 3GPP. Tá? Ok, então, falando aqui sobre a questão da arquitetura de camadas, né, que eu já vinha falando para vocês, mas deixa eu mostrar aqui essa figurinha aqui. Existem dois modelos principais de arquiteturas de camadas, tá? Tem o modelo OSI, ok? E o modelo TCP/IP. Então, eu queria comparar esses dois aqui para vocês entenderem, tá? O modelo OSI é um modelo de arquitetura de camadas que ele foi o primeiro que foi proposto, né? E ele é encarado, né? Ele é visto como um modelo teórico, tá? Vejam que ele tem 7 camadas, desde a camada física, né, até a camada de aplicação, certo? E ele é visto como um guia, como uma orientação para muitas outros modelos que foram surgindo ao longo do tempo, né, para organizar a proposta de uma dada tecnologia de rede, tá? Então, por exemplo, o modelo TCP é um modelo que ele é inspirado no modelo OSI. Vejam que ele não tem todas as camadas que o modelo OSI tem, do jeito que foi organizado pelo modelo OSI. Ele tem 4 camadas, mas essas 4 camadas estão relacionadas com essas do modelo OSI, né? Algumas dessas camadas aqui do modelo OSI foram fundidas ou foram combinadas para se transformar aqui no modelo TCP/IP. Então, o modelo TCP/IP é um modelo utilizado na internet, né, na rede mundial de computadores, né, então ele é um modelo bastante prático. Ele é utilizado realmente, ele foi implementado na prática na internet, né. Então, quando a gente fala de outros tipos de redes, por exemplo, a rede ATM, né, que é uma rede utilizada para redes de longa distância, redes WAN, né, que é o Asynchronous Transfer Mode, né, que é o modo de transferência assíncrono, né, que deu nome à rede, né. Tem a rede Frame Relay, né, tem a rede SDN, que são outras redes que foram surgindo, rede MPLS, né, são outras redes que foram surgindo ao longo do tempo,
né, que tem seus nichos de atuação. Então, tem certas redes WAN, né, que são implementadas para servir alguns clientes empresariais, principalmente, que eles não utilizam o modelo TCP/IP, né, eles utilizam uma outra pilha de protocolos que foi customizada, que foi proposta para aquela rede ATM, por exemplo. Então, a rede ATM, ela vai pegar o modelo OSI, né, e vai moldar esse modelo OSI, né, ele vai customizar esse modelo OSI para atender os requisitos daquele tipo de rede. Então, eu não vou saber de cabeça quais são as camadas do modelo da rede ATM, mas com certeza você pode olhar para a pilha de protocolos da rede ATM e fazer uma associação aqui com o modelo OSI. Você vai ver que vão ter coisas que vão ser iguais ou parecidas. Né? Do mesmo jeito que a gente olha para o modelo TCP/IP e consegue fazer uma associação. Tá certo? Então, falando aqui bem rapidamente sobre as funções de cada uma dessas camadas, né? Aqui nesses próximos slides eu falo um pouco sobre isso, né? Então, a camada física, né? Ela está preocupada, né? Como é que os meios físicos de comunicação eles são usados, né? Esses meios físicos vão ter lá aspectos, né? Da transmissão lá dos sinais elétricos, dos sinais eletromagnéticos, se tem alguma coisa mecânica que precisa ser feita ali na camada física, né, para habilitar a transmissão desses sinais. Né? Você tem dados que você precisa ter transformados compatíveis com algum meio físico que você está utilizando. Né? Então, quem toma de conta disso é a camada física. Né? A camada física é aquela camada que está implementada ali na plaquinha de rede do teu computador. É aquele hardware ali, né, do teu notebook, né, do teu PC, aquele hardware da camada, a placa de rede ali que está também no teu roteador, no teu modem da tua casa, entendeu? Ou no switch que você está usando na sua empresa ou na sua universidade. Então, isso é implementado em camada física, né? Tem ali o hardware e o software embarcado naquele equipamento. E aí tem a camada de enlace, né? A camada de enlace de dados, ela está responsável pela movimentação desses dados em uma rede local, certo? Equipamentos que compartilham o mesmo meio físico, ou seja, um meio físico é um enlace de comunicação que está ligando duas pontas, dois equipamentos, né, que estão vizinhos, eles estão compartilhando o mesmo meio físico, então eles estão na mesma área geográfica ali, né. Então a camada de enlace, ela vai ser responsável de levar um quadro da camada de enlace de um ponto para outro, de um ponto para o seu vizinho, tá? A gente não está ainda falando de computadores que estão separados geograficamente por longas distâncias. A gente está falando ainda do movimento de dados ali localmente dentro de uma rede local. Então, a camada de enlace é quem vai fazer isso. Quando a gente vai para a camada de rede, a gente já está falando agora de equipamento, de sistemas finais que estão separados geograficamente, né? Então, eles estão distantes um do outro e eles precisam ser identificados de forma individual, né, para que eles possam se conhecer. Né? Então, por exemplo, na camada, no modelo TCP/IP, quem faz isso é o protocolo IP. O protocolo IP, a gente precisa ter os endereços IPs das máquinas, né? Esses endereços IPs, eles precisam ser únicos, né, para dizer que fulano de tal está conversando com cicrano, né? O endereço IP do fulano é diferente do endereço IP do cicrano, né? E todos os dados, todos os pacotes que saem do fulano, eles precisam ser identificados com o endereço IP dele, né? E se o destino desses pacotes for o cicrano, também precisa estar identificado qual é o modelo, qual é o endereço IP do cicrano. Então, todo pacote que entra na internet, ele precisa estar identificado com o endereço IP de origem e o endereço IP de destino.
Porque se não existir essa identificação, esse pacote ele vai se perder na internet, ele não vai saber para onde ir. Porque ele vai chegar no roteador, o roteador que é o equipamento principal que é implementado nessa camada aqui, né, na camada de rede, é ele quem vai decidir por onde os pacotes vão, a rota que esses pacotes vão seguir, né? E se essa rota não está identificada, ou seja, pelo menos a origem e o destino dela não estiverem identificados, o roteador não vai saber o que fazer. Então ele vai descartar aquele pacote vai se perder, tá? E aí quando a gente sobe para a camada de transporte, a camada de transporte, ela está preocupada com a questão da conexão que foi estabelecida entre a origem e o destino. Enquanto a camada de rede está mais preocupada com a movimentação dos dados, com o roteamento desses dados, os caminhos que eles vão seguir, né, o transporte ele está preocupado com que os pacotes que são provenientes daquela transferência de dados não sejam perdidos, por exemplo, né? Ou então que eles cheguem na ordem correta. Porque quando você vai transmitir uma mensagem na internet, você precisa primeiro quebrar essa mensagem em partes menores. Né? Quando você tem um arquivo que você quer transmitir, por exemplo, um arquivo, sei lá, ele tem 10 megabytes. Você precisa transmitir esse arquivo de um lado para o outro, né, na internet. Então, esses 10 megabytes, eles não são colocados dentro de um único pacote, não. Eles são quebrados, esses 10 megabytes, eles são quebrados em partes menores, e você transmite cada partezinha de forma sequencial, tá certo? Por uma série de motivos, tá? Na disciplina de redes, a gente explica melhor a motivação por se fazer isso. Mas, no momento, eu gostaria que vocês, pelo menos, entendessem que a gente precisa quebrar esses pacotes em partes menores. Cada partezinha dessa é o que a gente chama de segmento, né? Então, quem faz essa segmentação dos dados é a camada de transporte, né? E vejam que a camada de transporte na origem, ela precisa fazer essa quebra, né? E a camada de transporte no destino precisa juntar todas essas partes de novo, tá? Então, justamente esse transporte desses segmentos, o transporte dessas pequenas partezinhas precisa ser organizado pela camada de transporte, tanto na origem como no destino. Então, quem faz toda essa gerência são os protocolos, né, que estão localizados nessa camada aqui. Aí vamos para a camada de sessão, onde a camada de sessão está responsável pela questão do início e fim dessas conexões, né? Então, quando eu falei para vocês, o TCP, ele precisa fazer uma apresentação inicial, né, onde o transmissor se apresenta para o receptor se apresenta para o transmissor, eles abrem uma conexão, né, e aí eles transferem os dados, no final, quando transferem tudo, eles fecham a conexão. Então, essas ações de abrir e de fechar, quem faz isso seria uma camada de sessão, né? Ok? A camada de apresentação, ela está relacionada com a questão da codificação dos dados, tá? Então, esses bytes que vão dentro dos pacotes, eles precisam estar codificados de alguma maneira, né? A mensagem que você criou lá em cima, na camada de aplicação, precisa estar codificada de alguma maneira que é conhecida por transmissor e receptor, né? E essa codificação ela tem que ser a mesma para os dois lados, porque senão eles vão estar falando línguas diferentes, né? Então, quem faz essa questão da codificação dos dados é a camada de apresentação, né? E a camada de aplicação está mais relacionada à questão da interface com o usuário e da conectividade em alto nível, né? Ela abstrai toda essa parte mais embaixo, né, dela, né, e se concentra mais na questão da geração das mensagens, né, do conteúdo. Então, esse é o modelo OSI. Vocês vejam que quebrar isso
em 7 camadas, né, facilita o nosso entendimento, porque a gente vê que essa tarefa de pegar uma mensagem, né, transferir essa mensagem para outro lado de uma rede de computadores, ela exige todas essas funções que eu comentei para vocês, né? E o que o modelo OSI fez foi organizar essas atividades em diferentes camadas, né? E cada camada vai ter um protocolo específico para realizar aquela função. Então, é essa a grande sacada, né, que o pessoal teve para propor essa arquitetura de camadas. E aí, quando a gente vai para o modelo TCP/IP, a gente vê que ele é uma simplificação do modelo OSI, né? O modelo OSI, o modelo TCP/IP pegou as 3 camadas superiores aqui do modelo OSI, aplicação, apresentação e sessão, transformou isso só numa camada só, camada de aplicação. Transporte permaneceu a mesma, a camada de rede permaneceu a mesma, só que chamou agora de internet, né? E as camadas inferiores, a física e a de enlace de dados, também foi combinada, né, no que o modelo TCP/IP é chamado de acesso à rede. Tá? Então, todas aquelas funcionalidades que eu comentei do modelo OSI, elas também são, de certa forma, implementadas no modelo TCP/IP, mas com algumas mudanças, com algumas simplificações e combinações entre elas. Tá certo, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza essa aula sobre ADAS, ok? E aí eu queria abrir aí para alguma dúvida que vocês tenham, porque em seguida eu queria falar sobre topologia de redes, tá bom? Então me digam aí se vocês têm alguma dúvida que o João Carlos não tenha respondido ainda. Então, o Breno colocou aqui, codificar uma mensagem no modelo JSON ou XML seria um exemplo da camada de aplicação, de apresentação? Sim, Breno, seria. Tudo que tiver relacionado à questão da codificação, né, está relacionado à camada de apresentação. E no modelo TCP/IP, né, isso fica embutido dentro da camada de aplicação. Tá? Nathan está perguntando, no Kurose ele divide a camada de acesso à rede em enlace e camada física, né? É porque é o seguinte, o Nathan, tem três modelos principais que a gente costuma ver, tá? Tem o modelo OSI, tem o modelo TCP/IP, né, que foram esses dois que eu mostrei para vocês, e tem alguns autores que chamam também, eu não sei dizer se é modelo da internet, alguma coisa assim, que aí é uma variante do modelo TCP/IP. Em vez do modelo TCP/IP de 4 camadas, eles usam 5, que é somente quebrar aquela camadazinha que eu chamei de acesso à rede, né? Eles quebram nas duas de camada física e enlace. Tá? Então, o modelo TCP/IP aqui está mostrado como quadro, né? E essa variante do modelo TCP/IP com 5 camadas é só pegar essa de acesso à rede aqui e quebrar em camada física e camada de enlace. Tá certo? Então, no Kurose, deixa eu ver como é que o Kurose ele tá mostrando. Agora eu fiquei na dúvida se ele usa o modelo de 4 ou de 5 camadas. Vocês podem me ajudar aí? Página 35. Ele mostra de 5 camadas, né? Na página 37, figura 1.23, ele mostra o modelo OSI de 7, né?
E ele diz aqui, ó, pilha de protocolos da internet de 5 camadas. Ele apresenta dessa forma, tá? Então, o Kurose, ele mostra um modelo de 5 camadas, que é essa variante do modelo TCP/IP de 4 camadas, ok? Mas, no final das contas, é a mesma coisa. É só a forma de apresentar. O Wesley tem uma dúvida aí. É porque teve um dos vídeos que eu assisti, que eu não sei se foi da Univasp, e tinha, assim, uma coisa que eu não consegui diferenciar. Tinha camada de enlace. Aí eu anotei aqui. Detecção e correção de erros dos sinais. Controla o Certo. fluxo de dados. Certo. Aí, beleza, aí foi passando. Aí quando foi camada de transporte, detecção e eliminação de erros também. Sim. Aí que tenha ocorrido nas outras camadas, aí beleza. Aí controle de fluxo. Aí, ou seja, é a mesma. Aí lá tem controle de fluxo também, na enlace e na transporte tem controle de fluxo. Isso. E também tem É isso essa mesmo. eliminação de erros, que eu não consegui diferenciar muito bem na minha cabeça, uma da outra. Tá. É porque, assim, tem certas coisas que precisam ser feitas, né, numa troca de mensagens, que uma camada não consegue fazer tudo sozinha, por assim dizer, tá? Você precisa ter a mesma função em camadas diferentes para ter uma confiabilidade maior. Então, por exemplo, tratamento de erros, né? O que é o tratamento de erros? Vocês podem imaginar que quando vocês colocam bits dentro de pacotes, né? E esses pacotes eles precisam ser transmitidos, eles vão seguir um caminho, né? Eles vão seguir um caminho, eles vão passar por diferentes meios meios físicos, eles vão passar por diferentes equipamentos até chegar no destino. Então, nesse caminho que eles vão seguir, esses bits eles podem sofrer alterações. Um pacote ele chega diferente do que ele foi transmitido. Ou seja, se você transmitiu 0001, né? Pega aqui uma transmissão simples, 4 bits. Esse pacote pode chegar a 0000. Ou seja, o último bit ele foi invertido. Ele foi transmitido como 1, chegou como 0. Isso é um erro. É um erro que aconteceu na transmissão. Né? Esse erro ele tem N causas que podem acontecer. Né? E aí a gente vai falar sobre isso mais na unidade que vem, na unidade de camada física. E aí, o que é que se faz com isso? Né? A gente precisa, para ter uma rede de computadores confiável, a gente precisa ser capaz de detectar quando isso acontecer, né? E a gente precisa ser capaz também de corrigir o erro quando ele acontecer. Só que isso não é uma tarefa fácil, né? Então, o que se faz é que em diferentes camadas você faz tratamentos de erros. Você tem tratamento de erro na camada de enlace, você tem tratamento de erro na camada de rede, camada da internet, e tem tratamento de erro na camada de transporte. Né? 3 camadas diferentes implementam técnicas diferentes de tratamento de erro. Tá? Aqui na disciplina de transmissão de dados, a gente vai ver o que é que a camada de enlace faz em relação aos erros. Né? Na camada de transporte, né, o protocolo que é responsável por fazer tratamento de erros é o TCP. Tá? O UDP, que é o outro que eu falei para vocês que é implementado, né, na internet, ele não faz tratamento de erros. Né? Então, se você tem alguma aplicação que necessita uma confiabilidade maior, né, você necessita uma transferência confiável dos dados, você tem que optar pelo TCP, porque o UDP não vai te dar essa garantia. Tá? E aí, e aí você fica jogando com isso, entendeu? Você tem que olhar quais são os seus objetivos como projetista de rede, né, ou projetista de uma aplicação, um serviço de internet que você está lançando, né? Você tem que ver quais são os seus requisitos de qualidade e escolher um conjunto de protocolos adequados para aquele seu objetivo. E aí, uma vez que você
escolhe esse conjunto de protocolos adequado, você organiza isso numa pilha, uma arquitetura de camadas, e aí você vai começar a jogar com esses protocolos, tanto do lado do transmissor como do lado do receptor, para eles realizarem as tarefas e você chegar naquele seu objetivo. Tá? E aí você também citou o controle de fluxo. O controle de fluxo também é algo... O que é que o controle de fluxo faz? Ele compatibiliza a velocidade de transmissão com a velocidade de recepção. Tá? Você não pode ter o seu transmissor transmitindo a uma taxa ou a uma velocidade muito alta em relação ao teu receptor. O teu receptor ele vai ficar afogado com tantos dados que você está transmitindo. Né? Então, você precisa ter uma regulação desse fluxo, ou seja, uma regulação da taxa de transferência. Então, isso é algo também que existem técnicas na camada de enlace que fazem isso, né? E existem técnicas na camada de transporte que fazem isso. Tá? Então, novamente, o protocolo do TCP, na camada de transporte, ele tem uma implementação de controle de fluxo nele lá. Tá? E na camada de enlace a gente precisa ter também, que a gente precisa fazer isso em 2 níveis, um nível mais básico, vamos dizer assim, na camada de enlace, e um nível mais abstrato, mais genérico na camada de transporte. Beleza? Beleza. Ok, mais alguma dúvida?